É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Glória, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Para você que vai levantando agora, para enfrentar mais um dia. Nesse planeta Terra, nessa esfera que Deus colocou a gente. Planeta Terra. Bom dia, o sextou, né? Mais uma semana termina. E como é que foi a sua semana? Né? A gente tem pensado durante toda a semana em coisas muito especiais da Palavra de Deus. E eu estou aqui, 4 horas e uns quebradinhos da madrugada, pensando na Palavra do nosso grande Deus. E eu estava aqui louvando a Deus e adorando ao Senhor, me veio ao coração um hino bem antigo. Quando eu comecei a minha vida cristã, eu frequentava uma igreja que cantava esse hino. E eu lembrei desse hino. E eu queria cantar um trechinho só para você entender aonde eu quero chegar na mensagem desse áudio. O hino dizia assim: foi Jesus que abriu o caminho pro céu. Não há outro meio de ir. Nunca eu irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. E eu fiquei pensando, né? E dentro do meu coração, eu estava falando com Deus, falando com Deus, assim, algo relacionado a um áudio que eu coloquei no ar ontem, que diz respeito a esse ambiente glorioso que Deus preparou para a gente. Deus preparou um ambiente para que a gente possa entrar todo dia. Aleluia! Eu quero chamar a tua atenção para isso. É o ambiente de Deus, não é o ambiente do homem, não é o ambiente da carne, não é o ambiente da carnalidade, da fisicalidade, da sensação psicofísica. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque existem coisas muito superiores na relação com Deus. O objetivo desse áudio é chamar a tua atenção para, pelo menos, imaginar coisas verdadeiras da palavra de Deus que a gente muitas vezes não pensa, e não pensa muitas vezes por causa da religião meramente humana, das tradições e dos formatos da religião que não nos permitem explorar as coisas da própria palavra de Deus. Entende o que eu quero dizer? Por que eu digo isso? Porque a relação com Deus é uma relação de sobrenaturalidade, né? A nossa relação com o nosso Pai Celestial não é uma relação natural, não está na esfera natural, da natureza. Não está na esfera do ambiente da terra, terreno, físico. Está num ambiente glorioso, espiritual. A gente, quando vem para Deus, ter comunhão com Ele, como eu estou aqui nessa cadeirinha, a gente tem que trazer dentro do entendimento toda essa bagagem, que é para a gente poder entrar certo. Ontem eu falei para vocês uma coisa, eu vou repetir hoje. Oração é uma entrada. Quem tiver esse conceito, começa a orar melhor. Porque a oração não é uma coisa que a gente está lá fora da esfera de Deus, batendo numa porta, tentando entrar. Senhor, tem jeito de eu entrar aí, falar contigo, e Deus está longe, entendeu?
essa concepção, ela não é uma concepção espiritual da parte de Deus. Porque as religiões, elas pregam essa dificuldade. Elas pregam essa tentativa meramente humana de acessar Deus. E ainda tem outras religiões cristãs que criam todo um arcabouço de santos e que você tem que passar por eles primeiro, por toda essa burocracia, passar pela mãe de Jesus e passar por tanta coisa para chegar, talvez, quem sabe, em Jesus e depois em Deus Pai. Rapaz, não existe evidência nenhuma na Escritura Sagrada sobre esse tipo de coisa. E eu quero falar sobre tudo isso. Eu quero falar tudo isso dentro desse contexto, desse áudio. Por quê? Porque as coisas com Deus, elas são espirituais, elas estão preparadas, presta atenção nisso. Elas são invisíveis, elas são espirituais, elas já estão prontas, elas já estão preparadas. Então, por que eu cantei esse hino? Esse pedacinho desse hino que eu cantei no início do áudio é uma teologia. Não é errado a teologia dos irmãos que compuseram esse hino há muitos anos atrás. Porém, não é completa. Entende o que eu quero dizer? E eu vou imergindo, quer dizer, eu vou mergulhando no tema deste áudio a partir deste pensamento. Por quê? Porque este hino dizia: foi Jesus que abriu o caminho para o céu. E é verdade. Foi ele que preparou. Já está aberto. O caminho não está mais fechado. Aleluia. O caminho está escancarado para o céu. E ele continua dizendo, né, o autor do hino, ele diz assim: não há outro meio de ir. Preste atenção que ele está sempre contemplando o céu na perspectiva de um futuro. Não há outro meio de ir para lá, para um lugar. Entende? E eu quero desafiar um pouco a nossa mente nessa manhã, porque esse hino lindo, ele diz respeito a uma coisa verdadeira, não é errado, é verdadeiro. Um dia, né, nós que somos de Deus, se a gente morrer aqui, a gente vai a um lugar celestial, o nosso espírito irá. Porém, é uma verdade incompleta no sentido oposto, e eu quero trazer a tua cabeça para isso aqui, porque eu quero procurar ser eficaz na transmissão dessa grande verdade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer uma coisa que está na Escritura, que é revelado o tempo inteiro, desde Jesus até os apóstolos, mas que a maioria dos cristãos não tem ousadia de penetrar. Por quê? Por uma única questão. Porque os cristãos, eles têm a tendência de olhar as coisas de um ponto de vista meramente físico e de uma contemplação da verdade divina do ponto de vista meramente racional. E tudo que passa disso na cabeça de muitos cristãos é muito perigoso. Eles chamam de místico. Todo mundo tem medo do misticismo e de ser místico. E eu quero dizer uma coisa para você que me acompanha nesses áudios. O Evangelho, ele tem um lado totalmente místico, totalmente. Porque a palavra místico, se ela for tomada no sentido correto, no sentido do invisível e no sentido do sobrenatural, é um evangelho místico neste sentido. Nós não lidamos com Deus numa esfera natural, racional, intelectual e física. Existe uma coisa mística no sentido de sobrenatural, de invisível e de transcendente e de gloriosa. É tão maravilhosa que extrapola as barreiras da nossa mentalidade meramente pequenininha e física, humana. Então, Deus preparou para nós um caminho que nos liga ao céu,
Porém, não é uma entrada futura, é uma entrada presente. É este o ponto desse áudio. Jesus trouxe o céu para nós. Aleluia. Eu quero mostrar isso, tentar mostrar um pouquinho, né? Não vou conseguir mostrar tudo, porque esse é um assunto extenso, grande, poderoso, glorioso. Mas que todo cristão, desde o mais novinho na fé até o mais antigo, deveria ter consciência espiritual de que nós não estamos lidando com coisas meramente físicas. A gente acorda dentro de a gente tem que acordar dentro de uma atmosfera, de uma esfera invisível, sobrenatural. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você, né? A nossa vida com Deus, se ela não for sobrenatural, ela é superficial. Guardou essa frase? A vida cristã, se ela não é sobrenatural, ela é superficial. Porque Deus planejou que a nossa vida com Ele, a nossa relação, a nossa oração, a nossa intimidade, a nossa comunhão, seja uma coisa completamente sobrenatural. Não é natural, não é racional, não é física. Então, todo cristão que tenta lidar com Deus, né, e não extrapolar as barreiras da sua fisicalidade, não tiver essa ousadia, a gente perde muito, né, porque a gente tem medo de ser místico. Existe uma estupidez na cabeça meramente humana, que tem medo do místico, tem medo do sobrenatural, que tem medo de ser espiritual demais, que tem medo de ser esquisito aos olhos dos outros e parecer escandaloso. E a gente perde toda a glória do que está escrito. Porque tem tantas escrituras que estão escritas, mas a gente fala, não entende isso aí não. Deixa eu ler para você um texto aqui de Hebreus capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. Entende? Aqui está uma coisa que eu falei esses dias, que oração é uma entrada. É uma entrada gloriosa numa esfera sobrenatural, superior, gloriosa e bendita. Mesmo que você esteja sentadinho numa cadeirinha aqui, ó, como essa, tomando um cafezinho, existe toda uma fisicalidade que eu quero que você entenda e não despreze. Existe uma fisicalidade e uma espiritualidade, e você tem que entender para que você tenha essas duas partes conjugadas de maneira perfeita, gloriosa e bendita. A tua fisicalidade, ela atrapalha a espiritualidade se você não tiver a cabeça correta. Por quê? Porque do ponto de vista dos sentidos humanos, você vai sentir ou perceber mais as coisas exteriores do físico do que as coisas espirituais, invisíveis e transcendentes. Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas eu quero mostrar para você nesse áudio, eu vou procurar mostrar de maneira pelo menos rápida, entendeu? Que existe uma conjugalidade de fatores. Existe uma fisicalidade e uma espiritualidade. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz assim, pelo que estamos, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, Paulo disse assim, presta atenção nesse versículo. Ele diz assim, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Aleluia. Por que ele disse que ele estava sempre de bom ânimo? Por que ele tinha tanta coragem? Por que ele tinha sempre tanta alegria no meio de tanta pancada? Ele tá mostrando o contraste das coisas do interior dele, contrastando com o exterior tão duro, porque ele era perseguido, ele era chicoteado, ele era preso, ele passava fome, porque havia uma grande perseguição contra os cristãos, especialmente contra a vida dele. Mas eu quero que você pegue o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, pessoal, sabe por que eu tenho tanto bom ânimo? Ele diz assim, sabendo que enquanto estamos no corpo, ele diz, no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
Entende? Eu quero que você pegue pelo menos a parte final desse versículo. Ele diz assim: enquanto eu estou no corpo, eu, você e Paulo, todos nós, enquanto a gente tiver um corpo físico, a gente está ausente do Senhor no físico. Mas essa ausência física não significa ausência espiritual. E eu quero chamar a tua atenção porque isso faz complemento com o que eu estou ensinando aqui. O nosso corpo é uma barreira ainda, é um véu, esse véu chamado corpo, ele ainda é uma coisa que está impedindo a glória da celestialidade que habita em nós. Muitas vezes eu ensino para vocês que o nosso espírito foi regenerado e que a glória de Deus está habitando aí dentro. E aí as pessoas falam: pastor, mas eu não consigo sentir. E eu falo: glória a Deus que você não consegue sentir. Aí você vai falar: por quê, pastor? Porque se você sentisse, você morria, cara. Se você sentir a glória de um Espírito divino que veio habitar no teu espírito, você não suportaria. Então Deus sabe disso e Ele sabe que o seu corpo ainda tem que ser esse véu que segura a onda. O véu do corpo, o véu desse corpo, véu significa essa barreira corporal, ainda é o impeditivo do transbordamento dessa glória celestial que já está em você. E a gente tem que agradecer, falar: papai querido, graças te dou porque eu não senti, que eu ainda não posso sentir a avalanche de glória que já existe nesse Espírito. Eu estou trazendo uma visão divina, uma visão do Evangelho, que você muitas vezes não pensa. Paulo está falando aqui nesse versículo que enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes no tocante a essa glória que já nos habita. Existe uma ausência. Por outro lado, agora preste atenção nisso. Por outro lado, que é o lado do Espírito, não existe ausência nenhuma. O nosso corpo está ausente, mas o nosso Espírito está presentíssimo com Deus. É por isso que o primeiro versículo que eu li vai fazer sentido na tua cabeça. Porque ele nos manda entrar. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar. Aonde? No santuário. Ou no Santo dos Santos. Você sabe o que é o santuário, o Santo dos Santos? É o lugar mais santo do universo. É o lugar onde ninguém poderia sequer pensar de chegar perto, porque é o lugar onde Deus de fato tem o seu trono. Tá entendendo, irmãozinho? Tá entendendo, minha irmãzinha querida? E este escritor de Hebreus, ele está dizendo assim: daqui para frente, Jesus preparou um jeito que da sua cadeirinha que você estiver sentado na sua meditação, você vai ter o poder de entrar nesse lugar glorioso, ainda que teu corpo não permita, ainda que teu corpo seja uma ausência, você poderá fazer isso de verdade, pelo Espírito. Aleluia. Você está entendendo? Está entendendo o conteúdo deste áudio? Pelo Espírito, nós somos transcendentes mesmo. Pelo Espírito, nós temos acesso a Deus. Pelo Espírito, nós temos a entrada em regiões do céu, nas regiões santas, nas regiões de Deus. Oh, aleluia! Entendeu? Então, se você não tiver essa consciência e essa crença, as coisas começam a ser muito superficiais na vida espiritual, porque a gente tem sempre uma visão muito, muito meramente humana e física. A gente se enxerga desajustado, nosso corpinho acorda errado, a gente acorda com sensações, com pensamento de toda sorte. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer daqui a pouco? Eu não sei. Esse tipo de fisicalidade é uma tremenda ausência para as coisas gloriosas, daquilo que está rolando em espírito.
espírito. Oh, eu queria chamar a tua atenção para isso. Entendeu? Quem é de Deus mesmo, quem tem esse espírito glorioso, pode não estar sentindo muita coisa porque não está treinado, não se treina todo dia com a comunhão, não se treina com o sobrenatural, não se treina com o invisível, não se treina com a fé, né? Esse versículo aqui de Paulo está dizendo que nós andamos por fé e não por vista, do ponto de vista do físico. Ele está querendo dizer isso. Quando se trata do meu corpo e físico, eu tenho que exercer uma coisa chamada fé. Por quê? Porque as coisas do espírito, elas são totalmente contrárias e diferentes e estranhas aos sentidos naturais e à cabecinha humana. A minha cabeça fala assim, eu não estou sentindo nada do céu aqui. E é verdade. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos em contato com as regiões celestiais. Aleluia. Deixa eu ler um versículo para você. Eu vou ler Efésios, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo é o cara que mais falou dessas regiões celestiais para os crentes. Ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. De uma vez por todas, ele nos trouxe a bênção, as bênçãos de Cristo de uma maneira preparada e pronta, já está acabado e feito. Ele está dizendo aqui, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aí ele fala, nos lugares celestiais, em Cristo. Aleluia. Está entendendo isso? Nos lugares celestiais, em Cristo. Ou seja, nós estamos numa conjugalidade com o céu, neste mesmo momento que eu estou falando com você. Quanto mais consciência a gente tiver disso, mais eficácia terá a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a nossa vida espiritual não é uma vida física. Se a nossa vida é espiritual, ela deverá ser mística no sentido de que ela é de outro planeta, de outra esfera. Não é de outro planeta, né? É de outra esfera. Que esfera? Esfera espiritual, de uma esfera celestial, de uma esfera superior, de uma esfera divina, que Paulo chama de lugares celestiais. É uma dimensão, vamos dizer assim, espiritual que a gente tem contato, porém, não com o físico. A gente não está contactando nada com a fisicalidade. Por quê? Porque Deus preparou o corpo para que ele seja contactante de regiões físicas. Você está entendendo o que eu estou falando? Nosso corpo, ele foi preparado e ele está cumprindo um papel específico para o contato, para a percepção de coisas tocáveis, tangíveis. Quando eu falo isso, eu dou até uma batidinha aqui nessa cadeira para você entender o que eu estou falando. Se você levantar da sua cama e não se puser num lugar separado para pensar, para considerar essas coisas que eu estou falando, adivinha o quê? A tua cabeça continuará pensando meramente física e humanamente. Mas quando você se interioriza, quando você fala, pera um pouco, deixa eu considerar o que a palavra de Deus diz. Que embora o meu corpo esteja ausente do Senhor, o meu espírito já está presente no Senhor. Então eu tenho que fazer uma opção diária. Não é inteligente da nossa parte a gente pensar assim, se meu corpo é uma barreira que me mantém ausente do Senhor, mas existe algo em mim que já está presente no Senhor, eu tenho que prestar mais atenção naquilo que está presente com o Senhor. Então, o que significa entrar na presença de Deus, se nós já estamos presentes em espírito? Muitas vezes a gente não fala assim, vamos entrar na presença de Deus. O que significa isso? Ué, pastor, você não disse que nós já estamos na presença de Deus em espírito? Disse, mas quando a palavra de Deus diz que nós devemos entrar, ele não falou no primeiro versículo em Hebreus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário ou no Santo dos Santos.
significa que é um exercício de fé, é um exercício de vencer a carnalidade, é um exercício de vencer os raciocínios tão apegados com a carnalidade, com este mundo, com a materialidade, que faz com que a cabeça só se enxergue material. A cabeça foi treinada desde o dia número 1 na Terra a sentir a fisicalidade, a perceber o físico, a tanger o físico, a se interagir com o físico. A gente é tão treinado nesse negócio na cabeça que a gente pensa que não existe outra dimensão. E pensar nisso assusta muita gente, porque muita gente não entende que nós somos criados por Deus para termos acesso e contato com regiões invisíveis e sobrenaturais de Deus. E Deus não está na fisicalidade. É por isso que diz que nós temos que entrar na presença de Deus. Por quê? Porque nós temos uma parte em nós, que é a alma e o corpo, que estão treinados, desde que a gente nasceu, a ser meramente humanos, físicos, inferiores, cheios de defeitos, cheios de problemas, cheios de dificuldade, cheios de raciocínio errado. Então, essa bagagem tão pesada da fisicalidade cria uma tremenda ausência no pensamento. Cria em nós uma tremenda ausência na cabecinha. É por isso que quando a gente chega na presença de Deus e a gente não se conscientiza dessa glória toda que eu estou falando aqui, a gente tem muita dificuldade para entrar na presença de Deus, porque tem um peso muito grande de físico. Existe um peso enorme, uma bagagem desde a nascença, desde que a gente nasceu. A gente fala assim, como é difícil perceber Deus, como Deus parece tão distante. Não é que Deus está distante, é que o peso da fisicalidade na cabeça é extremamente maior na percepção do entendimento do que as coisas do Espírito. Mas na medida em que você começa todos os dias a entender isso, a se entregar a essa esfera superior, você vai entrando todo dia nesse ambiente glorioso. Cara, com o passar do tempo, você começa a ser mais sobrenatural do que natural. Entende? Você começa a ter familiaridade com coisas espirituais da parte de Deus. Você começa a se treinar com o invisível. Você começa a se treinar com as coisas que estão escritas e que não são usadas. Você concorda comigo? Se você já é... Os crentes que são mais novinhos, eles podem não entender o que eu estou falando, mas o pessoal mais antigão na fé mesmo, que é treinado nas denominações, eles passam esses textos aqui, pulam, porque falam, não entendo esse negócio não. Entendeu? Que negócio é de lugar celestial esse aí? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para você? Pelo menos no seguinte sentido, para você considerar que na sua relação diária com o papai, você precisa aprender um caminho que não é meramente humano, não é meramente racional. Por isso que existe tanta dificuldade. Por que as pessoas têm dificuldade de acordar cedo e ter prazer com Deus? Porque é difícil pra caramba, é difícil pro corpo, é difícil pra cabeça, entendeu? Não existe fluxo, não existe unção. Por quê? Porque a gente não tem entendimento. Mas quando você entender isso, você vai ter uma alegria gloriosíssima de entrar no céu. Pastor, entrar no céu? É isso aí mesmo. Amado, você tem que entrar no céu todo dia. Por isso que eu comecei cantando aquele hino. Porque os antigos, eles pensavam no céu somente no futuro. Jesus quer que você pense no céu no dia a dia. O hino dizia, nunca irei entrar no celeste lar. Jesus diz assim, o celeste lar veio a ti. Deixa eu ler para você um versículo que muita gente também pula na Bíblia e não pensa, não medita, não fica pensando no que Jesus falou. Mas eu vou ler para você, vou desafiar a tua cabeça. O versículo está em João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Jesus falou uma coisa para os seus discípulos que é bem intrigante, é muito intrigante o que ele falou, mas eu vou tentar
explicar à luz de tudo isso que eu estou falando nesse áudio. Eu vou tentar explicar para você e eu acho que eu vou conseguir. Quer ver? Jesus disse assim, João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Eu amo Jesus porque ele quando falava, ele quebrava todo o paradigma meramente racional de quem escutava ele. Ou seja, se você não tiver um entendimento, um deciframento de códigos espirituais, você vai achar que ia, né? Ouvindo isso lá naquele tempo, você fala, mas o que esse homem está falando, cara? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Ele está falando de si mesmo, né? Jesus está falando dele mesmo, ok? Aquele que desceu do céu, e ele desceu mesmo. Ele era Deus e se fez homem. Ele diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está aqui na presença de vocês. E ele completa dizendo, aqui, esse que está aqui perante vocês está no céu. Esse versículo é tremendo, porque ele vai ser o paradigma de todos os outros cristãos na Terra. Aquilo que aconteceu com Jesus passa a ser uma realidade para todos que vão entrar em Jesus e ser santos nele, que somos nós. Todo cristão, todo cristãozinho, por mais simples que seja, por menos informado que seja, porque o problema do cristão não é que ele não possui essas glórias, essas coisas gloriosas já no presente tempo, é que ele não tem noção, ele não tem entendimento do que possui, entende? E Jesus está dizendo o seguinte, o padrão para mim é o mesmo padrão para vocês. Eu desci do céu e trouxe o céu para vocês. E, portanto, você não precisará subir ao céu para estar no céu, porque vocês vão estar no céu aqui na terra. O resumo desse versículo é exatamente isso. É o que Paulo está dizendo, é o que o Hebreus está dizendo, é o que todos os apóstolos entendiam. E é o que a igreja precisa entender hoje, que é verdade que o nosso corpo tem que morrer para que a gente possa ir a um lugar celestial. Mas do ponto de vista espiritual, nós já alcançamos esses lugares, nós já estamos nesses lugares, nós temos acesso a esses lugares, nós temos entrada poderosíssima a esses lugares celestiais. Aleluia, entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? E aí você vai olhar para mim e falar, mas pastor, eu não sinto isso. Está vendo como que você é acostumado com a sensorialidade? Você pensa assim, para eu poder entrar no céu, eu deveria estar caindo aqui, eu deveria estar tendo tremelique, eu deveria ter uma experiência muito poderosa, muito forte. Eu já expliquei para você que não. Eu já expliquei para você que o corpo é uma barreira de ausência. E eu, entendendo essas coisas, é uma coisa muito importante entender isso, para que a gente não fique mais com a neurose, entendeu? De achar que a nossa fisicalidade é uma coisa que atrapalha a relação com Deus. Atrapalha a nossa cabeça, mas não a relação com Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Por que eu acho isso legal? Porque durante grande parte da minha vida eu tinha muita dificuldade de andar com Deus por causa da fisicalidade. Porque a gente percebe mais as coisas exteriores do que as coisas do invisível. E a gente anda mais por vista do que por fé. E o apóstolo Paulo, naquele texto ali que eu li para vocês, ele diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, a gente tem que virar do avesso a nossa caminhada diária. Entendeu? Aí eu começo a me treinar todo dia. Eu ponho o pé para fora da cama e conscientemente eu treino a minha cabeça a deixar de ser teimosa, carnal, terreno, meramente humano. Eu já entro em contato com as regiões celestiais imediatamente pela fé. Eu não preciso ficar esquisito, com trejeitos esquisitos para ser espiritual, não. Eu acordo assim, bendito seja o teu nome, papai, glória ao teu nome, porque eu sou
teu filho amado, eu sou justo, eu estou numa esfera de plena justiça. Eu não estou mais numa esfera meramente humana, pecaminosa, cheia de defeitos, cheia de... Entendeu? Eu encho a minha cabeça com essas coisas muito poderosas do presente tempo. Eu entro no céu. Eu procuro entrar no céu conscientemente, todos os momentos do dia. Aleluia. Eu preciso, porque essa é a verdadeira oração. Entendeu? Oração é você entrar conscientemente no céu. Repita isso para você. Vamos repetir essa frase? Oração é entrar conscientemente no céu. Eu acho que você nunca pensou, talvez nunca tenha pensado em oração sob essa ótica, sob essa perspectiva, de que você não tem que buscar um Deus distante, você tem que buscar um Deus presente e interior. Aleluia. Ele está tão presente que ele está dentro. E aí você tem que perder essa mania que eu também tinha de tentar sentir as coisas espirituais. Porque nós andamos por fé e não por vista. Isso não significa que a gente não possa ter grandes sensações do Espírito. Porque a gente pode e muitas vezes tem. Entendeu? Eu não sou um cara que joga tudo fora, na lata do lixo, dizendo assim, esse negócio de sentir coisas espirituais não existe. Existe sim, mas nós não andamos por isso. Nós não vivemos na busca de sensações. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa autoridade máxima. Entendeu? Você quer ver uma coisa que o diabo tem muita raiva? É quando o crente ganha essa firmeza. Porque o diabo é que gosta de trabalhar com a sensação. Porque o diabo sabe o quão apegado é o homem e a mulher, o ser humano, às sensações físicas. Entendeu? Então ele tenta enganar. Você só terá certeza da presença de Deus quando você sentir algo poderoso. E aí você já perdeu a parada. Você já perdeu a guerra para o inimigo quando você esperar sentir algo para poder entrar onde Deus manda você entrar continuamente. Deus nunca falou assim para você, não existe nenhum versículo que diz assim, preste atenção, amados, o dia que vocês sentirem algo assim, 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 vocês terão certeza de que vocês estão na minha presença e nas regiões celestiais. Deus nunca falou isso porque isso seria treinar você na carnalidade. Deus nunca treinaria você nos sentidos. Entende? Então, Deus está treinando, quer treinar, né, a nossa vida nessa percepção de fé. Ou seja, quando eu sento numa cadeirinha assim de madrugada com o papai, eu já sei que eu não estou meramente humano, numa cadeirinha, tentando buscar um Deus distante. Não, eu entro numa atmosfera preparada, eu entro em coisas gloriosas, eu entro no Santo dos Santos, eu entro numa coisa gloriosa. É por isso que o primeiro versículo diz que precisa ousadia, não é isso? É preciso uma ousadia para entrar na presença de Deus desse jeito, porque tem gente que não consegue. Por que não consegue? Exatamente por causa da fisicalidade. Porque você está num físico tão aprisionador, porque a cabeça está tão apequenada, você acha que você não tem o direito de chegar na glória, na presença do Todo-Poderoso Deus, porque você se enxerga inadequado, você se enxerga em pecado, você se enxerga cheio de defeito, você se enxerga cheio de... né? Você pode estar passando por um problema, pessoas devem estar brigando com você, o teu mundo exterior pode estar totalmente caótico, você fala, não é possível que eu tenha ainda esse direito de entrar com essa ousadia. É por isso que a palavra de Deus diz que você tem que ignorar todas as coisas da humanidade, todas, e ter a capacidade de entrar com ousadia nesse ambiente superior. Enquanto a gente não fizer isso, nós não estamos andando pela fé. Enquanto a gente não tiver essa capacidade de ousadia, de colocar debaixo dos nossos pés todas as coisas dessa mera humanidade, a gente não está andando nesse caminho poderoso. Aleluia. E é tão maravilhoso pensar isso, né? Porque esse caminho aqui que eu estou falando é o caminho normal de um cristão, mas é muito pouco pensado por eles. Esse é o caminho da normalidade, não da anormalidade.
Esse caminho aqui que eu estou falando não é o caminho de gente maluca, é o caminho de gente sóbria, é um caminho de gente espiritual. E que é muito pensado e rejeitado por muita gente por achar que pensar, né, pensar muito na celestialidade te deixa muito fora da curva. Você vai ficar um cara esquisito, estranho. Não, a palavra de Deus diz que os normais do reino são aqueles que vivem na celestialidade diária. Que tem contato com regiões espirituais por meio da fé. Desafia a tua cabeça, pelo menos nesse dia, né? Você precisa ter uma visão muito especial para saber que ao teu lado tem anjos poderosos. Eu não preciso, eu sei pela fé, porque a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu não quero nem saber, eu aprendo a falar para minha cabeça: cara, existe anjo glorioso aqui do meu ladinho, entendeu? E eles estão mesmo aqui do meu lado. Aleluia. Então, para as pessoas que não treinam a mente com a revelação divina, isso pode parecer uma maluquice, né? Pode parecer uma maluquice, mas para nós que somos de Deus, isso é a pura verdade natural do dia a dia. Nós estamos cercados de anjos, nós estamos cercados de coisas poderosíssimas de Deus, aleluia. Amém, queridos? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, o seguinte: Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Olha que coisa poderosa. Eu te garanto que essa passagem não é uma coisa da razão. Você está ressuscitado. Se você é de Jesus, você ressuscitou antes de morrer. É por isso que esses pensamentos são tão elevados que fazem com que você pareça um maluco, né? Para o pessoal que não medita nisso. Ele está dizendo o seguinte, que Deus nos ressuscitou com Cristo. Ele já fez isso em nosso espírito. Nosso espírito não é morto. O nosso espírito não está debaixo da morte adâmica com a qual ele nasceu. O nosso espírito passou por uma vivificação gloriosíssima de ressurreição. Nós estamos ressuscitados com Jesus Cristo. Nós já estamos na esfera celestial por causa disso. Porque ninguém poderia entrar no céu sem ressuscitar. Não é verdade, meu querido? Você está entendendo a Bíblia Sagrada? Você pensa assim, mas pastor, eu nem morri. Eu estou esperando morrer para ressuscitar e ir para o céu. Esse é o processo do cronos, ou seja, da cronologia. Mas espiritualmente isso já ocorreu para aqueles que são de Jesus. Existe um processo cronológico e um processo eterno. Na cronologia, o nosso corpo vai precisar morrer para que ele um dia ressuscite e vá para um lugar celestial. Mas espiritualmente isso já ocorreu no espírito. Então veja só. Se você está pegando as coisas profundas de Deus, eu quero que você pegue, preste atenção. Existem coisas que, do ponto de vista físico, ainda precisam acontecer. Mas do ponto de vista espiritual, nós não estamos esperando nada. Já aconteceu, já é realidade, já é uma verdade, já está estabelecido, já está pronto, já está acabado. E eu quero encher o teu coração com essa realidade. Porque se você não tiver uma vida cristã com essa cabeça mais ampla, você está pensando muito meramente humano, todo dia. Você acorda todo dia com aquela cabeça de um cristão que se enxerga só na fisicalidade. Deixa eu tentar buscar Deus aqui. Não, cara, você não tenta buscar Deus. Você já entra no que está pronto. Você perde essa mania de tentar buscar algo difícil. Ai, como é difícil buscar. Não, deixa Deus florescer em você. Entende? Deixa Deus florescer com você. Você já tem conjugalidade. Senta numa cadeirinha e aprende essa conjugalidade. Aprende a andar com Ele, aprende a percebê-lo, aprende a ouvi-lo, aprende a deixá-lo ensinar o teu coração. Enquanto eu estou falando com você, eu estou sendo ensinado poderosamente. Por quê? Porque eu estou exercitando.
Você sabia que um carro parado não pode ser dirigido? Ele só pode ser guiado na medida que ele anda. Entendeu? Na medida que você exercita o teu raciocínio, que você pensa com ele, que você fala, que você se ensina, existe um fluxo dele que já está conjugado com o teu espírito, que começa a te trazer compreensões que vão além do teu mero pensamento. Esse é o processo de revelação divina. Amém? Todas essas coisas já estão disponíveis para os cristãos, mas eles não se utilizam. É muito místico. Aí pronto, lascou. A pessoa não se entrega à espiritualidade, não se entrega ao sobrenatural de Deus, de uma vida diária. Para você ser sobrenatural, você não precisa ser estranho, esquisito, fazendo careta, ou ter uma dicção toda diferente, falando numa linguagem da Bíblia arcaica. Não, você vai ser um cara moderno, mas cheio do Espírito, cheio de uma visão completamente sobrenatural. É isso que Deus quer da gente, que a gente entenda que Ele não nos chamou para que a gente viva meramente humano, quando a gente tem todo o poder de andar segundo o céu. Amém? Vamos terminando o áudio. Olha só o que Paulo fala também em Efésios capítulo 6. Ele fala que existem seres malignos que estão numa esfera espiritual que é chamada de regiões celestiais também. Só que não são as religiões celestiais divinas. Por que eu estou trazendo esse último texto para você? Para que você entenda que você tem acesso a essas duas regiões celestiais. Paulo diz assim nesse versículo 12 de Efésios 6, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Percebeu? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: nos textos anteriores, eles estavam falando para nós, os apóstolos de Jesus Cristo estavam falando das regiões celestiais que o nosso espírito já tem contato e acesso pleno, mas são regiões divinas, do céu divino, da esfera divina. Porém, neste último texto aqui, o apóstolo Paulo está falando que existe uma dimensão que não é terrena. Ela é chamada de celestial, mas não é o céu divino. Ela é apenas espiritual. É chamada de celestial porque ela fica nesse intermeio, nesse intermediário entre a terra e o céu. Esse lugar está empesteado de espíritos enganadores, mentirosos, espíritos malignos, que habitam numa certa região espiritual e que a gente tem uma guerra contra esses caras. Esses cidadãos aí, eles não são físicos, eles não estão na esfera física, mas eles atuam na esfera física. Mas o que Paulo está tentando trazer para nós aqui nesse último versículo é que a nossa guerra espiritual, ela não está sendo travada contra seres humanos, mas contra os seres invisíveis que atuam na cabeça humana e trazem todo tipo de miséria e guerra e intriga e malignidade, inveja, assassinato e todo tipo de mal neste planeta. Esses seres é que produzem tudo isso na cabeça humana. E Paulo está dizendo que eles não estão na esfera física, eles estão na esfera espiritual, que ele também chama de lugares celestiais, só que não são mais os lugares celestiais onde nós entramos toda hora, pela oração, pela fé, entendeu? Todavia, quando você luta contra esses seres, você também não está lutando contra eles de uma maneira física. Você tem toda a autoridade de entrar nesses lugares malignos e comandá-los, e ordená-los, e repreendê-los por meio de uma ofensa do reino de Deus contra esses principados, contra essas hostes espirituais, quando a tua família está sendo atacada
Quando os teus filhos, você perceber que eles estão atacando teus filhos, tuas finanças, as tuas coisas, você tem o poder de lutar pela fé e falar: agora eu já entendi, eu tenho autoridade de Deus contra esses principados, contra essa malignidade. Então, nos lugares celestiais, só que não são os lugares celestiais do nosso Pai glorioso. Pelo contrário, os lugares celestiais do nosso Papai querido são superiores, são o céu dos céus. Amém? Eu trouxe tudo isso para você nesse áudio, vou terminar esse áudio aqui, mas eu quero que você perceba o resumo deste áudio, para que você tenha pelo menos um aperitivo de pensar o seguinte: número 1, a vida cristã normal, diária, do dia a dia, não pode ser uma vida meramente racional, nem que ela seja cristianizada. Se você ler a Bíblia só com a mentalidade meramente racional, humana, entendeu? Você ainda está lendo a Bíblia por uma perspectiva terrena, onde Deus está distante e você também está distante, entendeu? E que você faz as tuas orações a um reino muito distante, para esperar que aquele reino distante, lá de cima, faça alguma coisa aqui na terra. Essa é a mentalidade cristã normal, que não deveria ser normal, né? Qual é a mentalidade dos apóstolos e de Cristo e dos cristãos do primeiro século? Que eles entendiam perfeitamente essa conjugalidade espiritual. Eles entendiam o seguinte: número 1, existe um céu glorioso de Deus, que Deus preparou um caminho perfeito, já está feito, e que nós precisamos entrar todos os momentos do dia, do nosso dia, pela fé, porque nós andamos por vista, nós andamos por fé. Então, se você estiver num McDonald's comendo, se você estiver num restaurante, se você estiver trabalhando, nunca perca a conjugalidade desse céu, entendeu? Você está lá, mas você está dentro do céu, você entra no céu o tempo inteiro. Tem alguém do seu lado passando dificuldade, traz o céu para essa pessoa, ora com ela, traz o poder, traz a autoridade, traz a mudança de vida, traz a mudança de situações, né? A gente tem que aprender a ter essas experiências. Eu me lembro de um dia que uma pessoa estava falando comigo assim: pastor, eu preciso que você ore pelo meu filho, porque ele está precisando agora muito, muito de uma quantia de R$3.500. E eu estava dirigindo e dentro do meu coração, do meu espírito, eu fui movido a orar nessa perspectiva de que a gente está dentro do céu. Eu parei o carro, falei: vamos fazer uma coisa, vamos concordar agora juntos, porque o Espírito de Deus está falando comigo que Ele vai fazer um milagre nessa situação. Eu parei o carro e eu orei a Deus. Eu falei: Senhor querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu comando que haja uma mudança aqui na terra. Tem gente que não gosta disso, né? Pensa que a gente está mandando Deus. Não, a gente não está mandando Deus, a gente está mandando em nome de Deus, é diferente. Entende? Eu comando que haja uma abertura de portas agora e que essa quantia venha para essa pessoa de uma maneira gloriosíssima, sobrenatural, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Passou uns dias e eu falei com essa pessoa e ela falou assim: pastor, eu esqueci de te falar. Eu falei: o quê? Você não vai acreditar. Eu falei: como não vou acreditar? Ela falou assim: sabe aquele dia que você orou pelo meu filho? Uma mulher chegou para ele e falou assim: eu tenho um caso, porque essa pessoa é advogada, né? Eu tenho um caso que eu não quero mexer agora, mas é um caso fácil de você ganhar, mas eu não estou tendo paciência, eu não estou tendo tempo. Ela falou para ele: você não quer pegar, eu te dou... Você não quer pegar esse caso? Ele falou assim: pega. Então tá bom, eu vou te transferir de imediato uma entrada de R$3.500 por Pix na sua conta. E essa pessoa falou: você não vai acreditar, aconteceu isso. Eu falei: como que eu não vou acreditar se a gente pediu isso? Nós entramos no céu clamando por essa mudança na terra, entendeu? Então, esse tipo de coisa tem que acontecer na nossa vida. A gente tem que ter essa conjugalidade, a gente tem que mudar coisas. Tem gente que acha que
esse tipo de cristianismo é um cristianismo presunçoso, que tem essa presunção. Não, não é presunção, é a unção do alto que Deus quer na nossa vida. Nós precisamos aprender a ser mais familiarizados com essas coisas, entende? Os apóstolos eram muito familiarizados com essas coisas. E eu não duvido que hoje, em 2026, milhares e milhões de cristãos sejam familiarizados com essas coisas. Tem muita gente de Deus que não anda segundo a carne, que anda segundo o Espírito, que anda segundo essa visão de que eles já estão unificados, já estão unidos. Aleluia. Amém, queridos? Vamos orar juntos, porque eu quero que Deus desperte no nosso coração, no teu coração, pelo menos esse desejo. Fala, cara, eu preciso viver melhor, porque eu também proponho isso para o meu coração diariamente. Amém? Pai querido, papai bendito, nós entramos na tua presença pela fé, para que o nosso corpo aprenda a ser submisso a essas realidades superiores. Por isso que nós entramos pela fé, porque o nosso espírito já está consolidado nesse lugar celestial. Mas do ponto de vista dessa fisicalidade, papai, nós estamos entrando conscientemente por fé. Para agradecer a Ti por tamanhas revelações, nós Te agradecemos, aleluia, porque nós não somos serizinhos, meramente humanos, tentando se achegar a Deus todo dia. Não foi o Senhor que se achegou a nós. Foi o Senhor que trouxe o céu a nós. Foi o Senhor que abriu este caminho para o céu. O hino dizia, não há outro meio de ir. E nós podemos mudar esse hino dizendo, não há outro meio de entrar naquilo que a gente já possui. A não ser Jesus. Amém? Senhor, ajuda-nos a termos a alegria de andar por aí pela cidade afora, trabalhando no mercado, tendo contato com as pessoas pela internet, por telefone, por chamada, falando no dia a dia, tendo essa concepção de que a gente já está nas regiões celestiais. Eu peço que o Senhor nos ajude a saber fazer com que isso mude tudo ao nosso redor, dentro de nós, na vida da gente, dos nossos familiares e daqueles que entram em contato com a gente, porque essa é a tua vontade para nós, diariamente. A vida cristã normal é uma vida cristã sobrenatural e nós te louvamos por isso. Bendito seja o teu nome, aleluia. Amém, queridos? Deus te abençoe. Deixe o seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário, eu ficarei muito feliz de ler. Eu amo ler o que vocês escrevem. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.